Então, pessoal, 4 picos de injetores, 2 bobinas, 2 sinal de bobina, linha 15, 30, aqui ó, 15, 30, relé de bomba, todos os sensores interligados, display IAW 4AFB PF, chicotinho pronto. Não funciona, não entra em funcionamento essa central se não tiver o circuito de negativo dos sensores. Se você alimentar toda a central, sensor de rotação, mas não fizer o circuito de por exemplo, sensor de temperatura da água, se ele não tiver o retorno para a central do negativo, ele não entra em funcionamento. Você tem que utilizar o sinal negativo retornando no sensor de temperatura da água, MAP. Aconselho fazer isso, porque senão não entra em funcionamento. Outra dica também é o seguinte: se não tiver carga de bobina, não funciona bico injetor nem bobina. Você tem que pinar nenhuma bobina. Por exemplo, aqui ó, vou pegar e vou mostrar. Aqui ó, positivo os 2 sinais de bobina. Quando é uma bobina do Fit Uno, você pode fazer isso aqui que você consegue testar a central. Sem, não tem como testar, não entra em funcionamento sem carga de bobina. Se o simulador tiver carga de bobina, vai entrar em funcionamento. Se não tiver carga de bobina, não entra em funcionamento. Agora, fora isso, é o retorno do negativo. Se não tiver o negativo para o sinal de temperatura da água, ó, vou até acionar lá o ventilador. Ó. Olha lá, armou o ventilador. Vou abaixar a temperatura lá, desliguei o ventilador. Então já testei automaticamente o sistema de arrefecimento do carro. Então fica com a dica aí: se não tiver carga de bobina nem o fechamento do sinal negativo, não entra em funcionamento, mesmo com decode. Porque às vezes o cara acha assim, pô, a central está com defeito, mas se você não fez essa ligação certinha aqui, ó, não é a central que está com defeito, aí já é o circuito que não está fechando, a parte elétrica que não está batendo. Todas central IAW 4AFB, IAW 4AF, 59FB, 49FB, todos esses módulos trabalham com essa estratégia. Outra coisa é o seguinte: se parar aqui uma bobina aqui, que é esse cara aqui que acabou de ser substituído, ó, se der problema nesse camarada, nesse drive, ele vai parar automaticamente os 2 bicos relacionados a ele. Por exemplo, se parar o drive da bobina 1, ele vai parar o bico 1 e o 4. Se parar o drive 2, vai parar o 2 e o 3, assim. Então não é porque está com defeito. Por exemplo, um outro exemplo simples também: se a bobina do carro vinha a dar defeito, no caso o Uno que usa 2 bobinas, se der defeito em uma bobina daquela, ele vai parar os 2 bicos injetores. Aí não é que está com defeito na central, é estratégia da central. O mecânico às vezes acha que foi defeito. Até eu acharia se não conhecesse a estratégia do módulo. Então tô passando a dica aí para poder não acontecer isso. Por exemplo, parou a bobina 1, vai parar o bico injetor 1 e 4. Então tem que ser substituída a bobina lá e o carro vai voltar normal. Depois de substituir a bobina, acabou o problema. Aí acontece muito do mecânico mandar o carro para cá e eu ter que testar a central, e na verdade o defeito é só trocar a bobina. Show de bola? Eu vou estar deixando essa dica aí. Esse componente, ó, vou mostrar o jeito que ele fica aqui. Isso aqui é uma sucata, ó. Isso aqui é uma sucata, tá? Aqui, ó, esse componente entra aqui, ó. Beleza? Um aqui e o outro é aqui, ó. Então fica essa dica aí. Valeu!